Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT como você nunca viu. Hoje vamos continuar capítulo 2. Moisés está fazendo um discurso. Ele está dizendo como que vocês deverão se portar como nações, como nação e com as nações ao redor. Presta atenção. Vocês já erraram muito. Não é hora de continuar errando. Porque se vocês errarem, ao finalzinho do capítulo 1, se vocês errarem, seus inimigos vos subjugarão. O povo amorreu, que habitava a serra, saiu ao encontro de vocês, perseguiu vocês como abelhas e os derrotou em desde Seir, desculpa, já amanheço com sono. O derrotou desde Seir até Horma. Vocês voltaram chorando até a presença do Senhor. No entanto, o Senhor não ouviu o clamor de vocês, nem lhes deu atenção. Por isso vocês tiveram que ficar muito tempo vivendo em Cádiz. Muito tempo. Uma vez que Deus disse não, é não. Então nós demos a volta e partimos para o deserto, a caminho do mar. O mar quer dizer perdição. Nós vamos a caminho do mar, vamos nos afogar. E partimos com Deus, como Deus havia ordenado. Durante muitos dias, contornamos a serra de Seir. Então o Senhor disse: vocês já rodearam bastante essa região montanhosa. Dirijam-se para o norte. Ordene ao povo: vocês estão passando pela fronteira de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles têm medo de vocês, e por isso tenham muito cuidado. Não os ataquem, porque nada eu darei da terra deles para vocês, nem sequer um palmo do seu território. Foi a Esaú que eu dei a propriedade da serra de Seir. Vocês comprarão deles alimento para comer e água para beber, porque o Senhor seu Deus abençoou você em todo o trabalho de sua mão. Ele acompanhou você na caminhada por esse grande deserto durante 40 anos. O Senhor, seu Deus, esteve com você. E a você nunca falhou. E você não vai pegar a terra de seu irmão, Esaú, porque Esaú foi bondoso com seu antepassado Israel. Cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, de Elá e de Aziongaber. Depois voltamos, tomando o caminho do deserto de Moabe. O Senhor então me disse: ai, Senhor, me perdoa. Não ataque Moabe e não o provoque para a luta, pois nada eu darei a você do território dele. Eu dei Ar como propriedade aos filhos de Ló. Antigamente, e os Emim habitavam aí.
era como um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Eram considerados como Refaim, e como Enassim, e como os Enassim, os moabitas, porém, os chamam de Emim. Em Seir habitavam outrora os Orreus, os filhos de Esaú. Porém, os desalojaram e exterminaram, habitando no lugar deles. Assim como Israel fez para tomar posse da terra que o Senhor lhe havia dado. Agora, levantem acampamento e atravessem o rio Zared. Atravessando então o rio Zared, de Cádiz Barneia até atravessar o rio Zared, caminhamos durante 38 anos. Uau! Até que pereceu do acampamento toda a geração de guerreiros, como o Senhor tinha jurado. A mão de Deus estava contra eles, fazendo-os desaparecer do acampamento até sua completa extinção. Quando morreram todos os guerreiros de 20 anos para cima, o Senhor falou: Hoje você estará atravessando Ar, nas fronteiras de Moabe, e vai se aproximar dos filhos de Amon. Não os ataque e não os provoque, pois nada eu te darei da terra dos filhos de Amon como posse a você. Foi aos filhos de Ló que eu dei essa propriedade. Era considerada a terra de Refaim. Antigamente, os Refaim habitavam nela, sendo que os amonitas os chamavam de Zonzomim. Cada nome, né? Este era um povo grande e numeroso, de estatura alta como os Enassim. O Senhor, porém, os aniquilou e os amonitas os desalojaram para habitar no lugar deles. O Senhor tinha feito o mesmo para os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, exterminando os horreus da frente deles, que os desalojaram e habitaram em seu lugar. Quanto aos aveus que habitavam nos campos de Gaza, até Cafitorim, saíram de Cafitor e os exterminaram, habitando depois em seu lugar. Vamos, levantem acampamento e atravessem o rio Arnon. Vou entregar em sua mão o rio Arnon. Vou entregar em sua mão o amorreu Seom e o rei de Hesebom com a terra dele. Comece a conquista, porque provoque-o para a luta. A partir de hoje, eu começo a espalhar o terror e o medo de você entre os povos que existem debaixo do céu. Eles ouvirão a fama de vocês e temerão de medo. Diante de vocês, desfalecerão. Agora no capítulo 2, depois de passado 40 anos, no deserto abrasador, eles fazem o primeiro desafio. Do deserto de Cademô, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesebom, com essa proposta de paz. Deixe-me passar por seu território, seguirei pela estrada sem me desviar para a direita nem para a esquerda. Pagaremos a vocês a comida que nos der e a água que bebermos. Deixe-nos atravessar a pé, como nos fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir.
e os moabitas que habitam em Ar, até que atravessemos o rio Jordão, para entrar na terra que o nosso Deus nos deu. Seom, rei de Hesebom, não permitiu que passássemos pelo seu território. O Senhor Deus tornou obstinado o espírito dele e endureceu-lhe o coração, para entregar em poder de vocês, como hoje você vê. O Senhor me disse: veja, estou começando a entregar Seom com o seu território a você. Comece a conquistar o território dele. Seom veio ao nosso encontro em Jaza, com todas as suas tropas. O Senhor nosso Deus o entregou a nós, e nós o vencemos. E também os seus filhos e todo o seu exército. Então eles começaram a primeira luta, não é? E o Senhor nosso Deus nos entregou a nós, e vencemos todos os seus filhos e todo o seu exército. Tomamos posse de todas as suas cidades e sacrificamos cada uma delas como anátema. Homens, mulheres, crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Pegamos apenas o gado como despojo e também o saque das cidades que conquistamos, desde Aroer, que está à margem do vale de Arnon, com a cidade que está dentro do vale, até Laade, e diante de nós não houve cidade que resistisse. O Senhor nosso Deus entregou todas elas a nós. Você só não se aproximou da terra dos... Ai, a minha língua está grossa. Você só não se aproximou da terra dos Amonitas, isto é, de toda a região do vale do rio Jaboque e das cidades da serra, como o Senhor nosso Deus havia ordenado. Palavra do Senhor. Amém. Muito bem, estamos vendo Deuteronômio DT, como você nunca viu. Nesse capítulo de hoje, o 2, você viu que depois de peregrinar 48 anos, aliás, 38 anos, né? Foram 40 ao todo. Então, aqui está falando de 38, certamente eles ficaram uns 2 anos chorando lá, aos pés de Ai. E quando eles voltaram, eles atacaram os seus inimigos. O Senhor endureceu o coração do inimigo, e o inimigo não permitiu que eles passassem, né, pela terra. E aí foi declarada a guerra e a ordem foi obedecida. A ordem de Deus era: matem todos, homens, mulheres, crianças, animais que não serão usados como sacrifícios. Fiquem apenas com o despojo, que era recompensas pessoais, né, joias, ouro, né, e animais que serviriam para ofertar ao Senhor, ou para manutenção daquela nação que estava tomando posse de seu território prometido. Finalmente, o povo de Israel entra em sua terra, a bela Canaã.
as nações pagãs olhavam e falavam: olha lá, o povo está entrando na terra prometida. Só que o povo que estava entrando sabia que, na verdade, o povo que saiu do Egito não estava entrando na terra. O povo que entrou na terra foram os nascidos no deserto. Ou, pelo menos, aqueles que ainda não tinham poder de luta. Porque Deus disse: como vocês resmungaram contra mim, não querendo assumir a possessão que eu vos dei, então vocês vão dar meia volta e vão contornar esse deserto aí 40 anos, até que morram todos os guerreiros. Então os que estavam entrando em Canaã eram pessoas que na época de Caleb e Josué não tinham poder de decisão. Estavam inocentes diante do sangue do justo. O que parece doloroso aqui é que Deus manda destruir todos, homens, velhos, mulheres, virgens indefesas e crianças inocentes. Fica assim, ao primeiro olhar, fica assim uma sensação de injustiça, não é? Deus está sendo injusto. Mas será mesmo? Toda nação tem o seu relacionamento com Deus, independente de em qual região do mundo essas pessoas habitem. Deus fala através de várias maneiras. Fala com sua palavra, fala por profetas e fala pela natureza. Então, naquele grande dia, ninguém será excusado porque não conheceu a palavra, a Bíblia Sagrada. A palavra, a Bíblia Sagrada. Ou então, porque não conheceu o profeta. Ou porque viveu como pagão a vida toda. Porque se você não conheceu nem a palavra de Deus, nem o profeta, Deus também se revela pela natureza. Os ciclos naturais, a plantação, a colheita, sabe, o lançamento da semente, a vindima. Então, Deus fala naturalmente no coração do ser humano. E essas nações que foram exterminadas, elas chegaram ao extremo do abandono de Deus. Então, é errado pensar: as crianças são inocentes, e de fato são. Então Deus vai poupar no nosso mundo o reino universal da terra, por causa de inocentes crianças que moram naquele campo. Não. As crianças inocentes pagarão pelos pecados de seus pais. Apesar de a Bíblia falar que não, porque a alma que pecar morrerá, mas existe a consequência nefasta do mal. Então, toda criança nascida num país idolátrico, toda criança que vive sob um governo tirano, imundano, e nojento e áspero, sofrerá as consequências, e quando vierem as catástrofes, elas também perecerão. Assim como os animais inocentes pereceram lá em Sodoma não, um pouco antes, Sodoma também, mas antes, eu estou pensando no dilúvio. Assim como
Animais inocentes pereceram. Crianças inocentes pereceram. Bebês de colo morreram assim drasticamente, afogados pelas águas do dilúvio. Então, quando a gente olhar para as crianças inocentes, olhemos de novo para as mãos que embalam o berço. Olhemos de novo para as famílias que não se importam com o tipo de educação que se oferecem a essas crianças. Serão pequenos e endemoniados, ó Senhor, misericórdia. Mas essa é a realidade. Vivemos num mundo que caminha a passos largos para a destruição. E esse mundo está repleto de velhos perdidos, de mulheres que não dão a mínima para Deus, de crianças tomadas por inimigo, sabe? E aí Deus fala, não tem mais jeito. Essas crianças estão endemoniadas. Estes jovens, lembra aqueles jovens que morreram lá sob o ataque da ursa? Saíram 3 ursas da floresta, não sei como lá. E comeram, devoraram 40 jovens. Aqui o contexto nos diz que eram jovens assim de 15, 18 anos, sabe? Adolescente, que a gente chama de menor. Jovens endemoniados que matam, torturam, sem a menor dor no coração. Então saiu uma ursa ou 3 ursas e devoraram 40 desses incircuncisos. Eles não fizeram nada de mal. O texto fala assim: enquanto Eliseu estava começando a profetagem, o seu período de profeta, porque ele tinha acabado de herdar o manto de Elias. E ele não foi humilde, não. Ele falou assim, Eliseu: eu segui Elias o tempo todo. Elias, dá para mim o dobro de seu poder. Elias falou, mas você não é fraco não, né, menino? Quer ser o dobro do mestre? Tá bom. O Senhor do céu vai te conceder. Se você me vir sumir. E de repente o movimento. Houve um redemoinho, houve um desarranjar da natureza. E apareceu ali uma carruagem de fogo. E de repente, enquanto Eliseu observava isso, um redemoinho, um vento forte entrou no meio deles. E Elias foi conduzido aos ares, ao céu. E ele falou assim, Deus do céu, Eliseu disse, né? Eu estou vendo. Quer dizer que eu vou herdar então. Uau! E aí, Elias arrancou assim a sua capa e jogou para ele. Toma, meu filho, profetizes. E aí ele, meio abusado, pegou a sua capa e jogou no rio, que Elias tinha aberto quando passaram. Não sei se o Jordão ou qual rio que era. Provavelmente o Jordão. E ele falou, cadê o Deus de Elias? Pá! Meteu assim o cajado na água com violência e agressividade. A água se abriu. E todos viram. Olha,
O poder de Deus, o Criador, agora, o vigia das pessoas, está com Eliseu. Acontece que quando ele estava chegando na cidade, tinha um ruidoso grupo de incircunciso. 40 meninos, sabe? Meninos de menor. Acharam-se no direito de menosprezar aquele velho. E eles gritavam: vai, careca! O texto, quando eu li a primeira vez, dizia: sobe, calvo! Sobe, calvo! Aí um dia, numa exposição na igreja, eu dramatizei, não é? Eu vi que as pessoas ficaram bravas comigo, não sabiam o que estava acontecendo. Eu falava: ei, velho careca, sai daí! Vai, velho careca! Ô, tiozão! Ô, o senhor já está morto! Cai daí na sepultura e se enterre! Aí eu falei: gente, eu estou só dramatizando aqui o verso, que eu não sei agora onde está, mas... E enquanto eles zombavam do servo de Deus, essas ursas paridas e ferozes saiu ali, devoraram os 40 meninos. Então, vamos considerar esses inocentes mortos, esses animais destruídos, como os animais do dilúvio. Animal não peca, criança não peca, mas eles estão envolvidos nesse caldo de idolatria, e Deus achou por bem começar do zero. Falou: não vou querer esses incircuncisos perto do meu povo de Israel. E ele disse, Deus falou: você vai se aproximando e vai tomando todos os territórios. Não contemporizem com os seus vizinhos. Chegou, nada de fazer associação. Matem todos. Não deixe mulher, criança, animal, porque isso vai significar influência errada para você. Nós vivemos hoje num mundo caótico, para dizer o mínimo. Crianças, pequenos endemoniados. E eu falo isso com dor no coração, porque eu, quem me conhece sabe, adoro o meu trabalho com crianças. Tanto é que até nas férias eu não sossego, estou sempre auxiliando alguém. Estou sempre procurando fazer a minha parte com os menores. Então, quando eu digo que são endemoniados, pequenos servos de Satanás, usado por espíritos malignos, crianças de 2 anos afrontando seus pais. Então, quando eu digo isso, é com dor no coração. E quando o fogo cair lá de cima, eles serão destruídos sem misericórdia. Porque chega uma hora que Deus fala: basta. A taça da minha ira está transbordante. Permita-me, para encerrar, ler aqui essas citações. São citações. Machuquei meu pé, perdão. Estou fazendo arte. Você deve estar vendo, eu estou aqui mexendo numa arapuca. Na verdade é uma cozedeira, uma máquina antiga de costura, daquelas que são movidas pelo pé. Só que eu tirei ela da máquina e está só o pedal, então eu fico aqui me exercitando.
E eu descuidadamente coloquei o pé sob a plataforma e ela pegou meu pé e acabou comigo. Nós somos frágeis, extremamente frágeis. Como é que a gente vai aguentar fogo vindo lá do céu, acabando conosco? Não, Senhor, nós não queremos. Misericórdia, afaste de nós esse mal, esse perigo. Uma esbarradinha que deu aqui na minha unha e a minha unha não tá boa. Ai, olha, eu cheguei a transpirar de dor. Senhor, misericórdia. Essas crianças vão perecer horrivelmente. Esses pequenos pecadores contumazes, cujos pais são os culpados. Sim, Pai, eu acuso você. Você não soube educar esse seu filho. Agora ele faz cocô na sua boca e na boca de todo mundo. Não respeita professores. Nem na igreja. As pobres tias que trabalham lá com as crianças não aguentam mais tanta insubordinação. Então, quando o fogo começar a cair, todos serão destruídos. Velhos incircuncisos, jovens incircuncisos, animais inocentes. Ontem eu estava fazendo uma caminhada aqui. Perto de casa tem uma bela pista de caminhada. Então todo dia eu faço a minha rota. Eu inspeciono as ruas da cidade. Vou até a borda do rio, onde eu moro. Medito um pouquinho e volto. Estava passando, alguém amarrou uma pobre criatura de olhos azuis, maravilhosos, lindos. Sabe, é um cão de raça. Eles chamam de husky siberiano. Um cão lindo. Olhava no olhinho dele assim, azul, bonitinho demais. Só que ele estava todo estrupiadinho, sabe? Magro, aparecendo as ancas assim. E todo ferido com sarna, sei lá que era aquilo. Alguém o deixou de propósito ali, amarrou num poste. Aí o vizinho estava passando e falou assim: deixaram esse cão aí. Se não aparecer, ele falou, eu liguei lá para zoonoses. Zoonoses é o departamento... Zoonoses? Tem um departamento aqui da prefeitura que cuida desses infelizes abandonados, não é? Ele disse, eu liguei lá para zoonoses. Não é zoonoses? Acho que sei lá. Departamento que cata cães e animais perdidos na rua. Ele disse, eu liguei lá. Se eles não virem logo, se eles não aparecerem depressa, eu vou dar um jeito. Eu até brinquei para ele. Eu fiz assim, como assim? Que tipo de jeito o senhor está pensando em dar? Ele falou, não vou matá-lo, não. Mas eu estou falando isso porque uma criatura infeliz. Que pecado cometeu esse cão para ser condenado a ficar aí no tronco, amarrado o dia inteiro? Era cedo, era umas 9 horas da manhã, mas o sol já estava como se fosse meio-dia, já estava a pino, o sol já estava lá, sabe, no zênite do céu, queimando como se fosse meio-dia. Então, eu peço, Senhor, misericórdia, Pai, que essas criaturas inocentes sejam convertidas através da conversão de seus pais. Pai, desendurece o coração dessa gente para que elas possam se converter a Ti. E que pelo menos uma dúzia ou duas desses pequenos incautos sejam recolhidos às
belas habitações do céu. Ai, meu Deus, meu dedinho está doendo. Vou ler aqui a palavra de profeta, tá bom? Olha o que o profeta está dizendo. O profeta, gente, não é um ser místico. Profeta é alguém que Deus admite que falhe em seu nome. Ele disse a Moisés: Moisés, você será o meu profeta. Só que ele suscitou um profeta para Moisés. Falou: e Arão será o seu profeta. Arão falará o que você disser, e você falará o que eu disser. Eu estou aqui com um verso de profeta que diz assim. E aí a gente precisa saber o que o profeta está dizendo e comparar se tem coerência com o que Deus diria. Veja bem. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia à meditação, oração. Eu não meditei muito hoje não, mas meditei um pouquinho, de manhã. Antes de eu começar minhas orações, eu fiquei em silêncio diante de Deus. Estava pedindo perdão pelos meus pecados, pelas bobeiras que a gente comete no dia a dia. Não é? Então eu estava meditando, depois fiz a minha oração e agora estou fazendo estudo. Isso aqui pode ser chamado um estudo. Eu li um texto da Bíblia e estou fazendo assim Estou tentando, não é? Pegar assim alguma aplicação para a nossa vida, principalmente para a minha vida. Então, o profeta está dizendo, aquele que dedica tempo à causa de Deus, aquele que se veste da armadura dele. A armadura de Deus está em sua palavra, tanto a Bíblia como as suas revelações na natureza, etc, etc, etc. Então o profeta está dizendo, os que se dedicarem ao estudo das Escrituras estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora. Eu fico olhando assim e falo assim, Senhor, mas eu não estou vendo a minha influência salvadora. Até vejo, mas de maneira muito tênue. Sabe, eu queria fazer mais, eu queria falar para esses incircuncisinhos, para, seu endemoniado! Cesse de rugir contra Deus, mas eu não posso fazer isso. Porque os pais que também são endemoniados vão falar que eu estou exagerando. Mas aí eu oro aqui em silêncio e falo, Senhor. Aí quando eu comento aqui com alguém, eu falo, gente, nós precisamos fazer um programa educacional para essas pequenas criaturas, porque elas não fazem o que fazem por mal, elas fazem porque não foram educadas. De fato, elas são inocentes, só que estão tomadas por espíritos, por ensinamentos que a desvirtuaram e tiraram do caminho de Deus. Então, aqueles que tomam tempo para Deus, estudando as Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre aqueles que os cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com seu Deus serão seus. Aí eu falo, Senhor, aumenta essa percepção, porque às vezes parece que não, parece que a coisa está rodando assim, andando naturalmente, sei. Ansiarão por pureza, luz, amor por todas as graças do novo nascimento.
por todas as graças da conversão. Eu falo, Senhor, eu nem sempre estou ansiando essas purezas. Pai, muda nós. A gente fala dos incircuncisos, mas a gente às vezes faz cada besteira também, né? Ai, misericórdia, Senhor. Dá-nos a sua graça salvadora, para que possamos influenciar pessoas de modo a santificá-las. Não porque nós sejamos melhores, mas porque nós estamos nos dispondo a ser profetas de Deus. Falar aquilo que Deus tem para as pessoas. Então, o profeta ele não é diferente do missionário, não é diferente do pastor, não é diferente do professor. O profeta é um ser humano que Deus resolve usar para ministrar ou para revelar a sua vontade. Existe na Bíblia um dos primeiros profetas aqui, contando a história do povo de Israel, Saul. Saul era um homem rude, meio cru, mas Deus falou assim, eu vou fazer desse homem meu profeta. E quando ele se tornou profeta, profetizando, quando ele começou a dar a sua profetada, todos falaram, ué, desde quando Saul virou profeta? Tá? Até que surgiu e ficou um ditado. Ué, então agora Saul também é profeta? Meu Deus, aí o tamanho desse áudio. Senhor, tem misericórdia de mim. A voz de Deus. Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso aqui são palavras, né? Vou até citar aqui. Lucas 24, 32. São palavras dos discípulos de Emaús, que estavam voltando triste porque Jesus tinha morrido. E aí encontraram um estranho que falava, importava que ele fosse morto, crucificado e ressuscitado. E aí quando chegou na mesa deles, ele disse, sou eu. E aí eles falaram, quando ele desapareceu imediatamente, o nosso coração estava ardendo. Quando o seu coração arder, pare, ouça, é Cristo falando com você. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Salmo 119, 27. Ontem, na verdade anteontem, uma pessoa muito especial para mim falou assim, vem aqui, eu vou te ler um salmo. Eu falei, qual salmo você escolheu? Ela disse, Salmo 119. Eu fiquei quieto, né? Falei, tudo bem, pode começar. Aí ela começou a ler, tarará, tarará, tarará. Aí ela falou, de repente, leu ali uns 2, 3, né? E ela falou, esse salmo é enorme. Eu falei, eu sei. É o maior salmo dos salmos.
são, sei lá, quase 150 versículos. Aí eu falei, depois você lê em casa. Ela estava ao telefone. Eu falei, então leia só esse 105. Né? Aí ela leu lá. Lâmpadas para os meus pés são as tuas palavras. Luzes para o meu caminho. A Bíblia não é exaltada ao seu devido lugar entre os livros do mundo, embora seu estudo seja de infinita importância para a vida humana. Ao examinar as páginas da Palavra de Deus, passamos através de cenas majestosas e eternas, contemplamos Jesus, o Filho de Deus, vindo ao nosso mundo e empenhando-se no misterioso conflito que derrotou os poderes das trevas. Quão maravilhoso, quase inacreditável é que o infinito Deus consentisse na humilhação de seu Filho unigênito, para que pudéssemos ser elevados a um lugar com Ele no seu trono. Que todos os estudantes meditem nesse grande pensamento. Mas como eles vão meditar, Senhor? Se seus pais, seus professores desconhecem isso? Que todos os estudantes meditem nesse grande pensamento. No pensamento de que Deus é soberano, que Deus é magnânimo ao dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não sairão desse estudo sem se sentir elevados, purificados e enobrecidos. Eu espero que você que teve a coragem de ficar até agora esteja se sentindo enobrecido. Por todo o campo da revelação se acham disseminadas as alegres fontes da verdade, paz e alegria celestes. Eles se encontram ao alcance de todo aquele que busca. As palavras da inspiração, ponderadas no coração, serão como correntes a fluir do rio da vida. E sempre que estudamos a Bíblia com o coração suplicante, o Espírito Santo está perto para nos abrir o sentido das palavras que lemos. Quem lê, entenda. A revelação da palavra de Deus é sempre acompanhada de notável abertura e fortalecimento das capacidades humanas, pois a revelação das suas palavras esclarece. Eu espero que você sinta-se esclarecido nesta manhã. Se as colunas de nossa fé não suportarem a prova da pesquisa, já é tempo de o sabermos. Não devemos ficar apegados às nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões, que tudo seja levado à Bíblia, pois é a única regra de fé e doutrina. Tem igreja que tem algumas doutrinas que eles chamam de... fugiu agora. Mas são as crenças tradicionais dos antigos. Lembrei, eles chamam de patrística. Quer dizer, os pais da igreja criam assim, então nós vamos fazer. Então elas não têm um claro assim diz o Senhor. Não tem um claro escrutínio bíblico. Foram os bispos, padres, arcebispos e pastores anteriores que escreveram e ficou. Mas aí o Senhor Deus, através de seu profeta, está falando. Observem em suas crenças. E vejam se essas crenças suportam o escrutínio bíblico, suportam a investigação através da palavra de Deus. Porque se a Bíblia não puder aprovar o que o profeta está dizendo, ou que a sua tradição te ensina, então abandone, porque boa coisa não deve ser. Como diz a Bíblia, boa coisa
não é. Devemos estudar a verdade individualmente. Não se deve esperar que qualquer pessoa pense por nós. Não importa quem sejam ou em que posição esteja colocado. Não devemos esperar que alguém seja critério para nós. Devemos nos aconselhar e estar sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é verdade. Quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui, eu fiz questão de não consultar os eruditos, os doutores da minha igreja. Eu tenho compêndios aqui em casa. Poderia lê-los e falar, gente, é assim porque homens maiores do que eu falaram. Mas eu falei, Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero ler a sua palavra e ser impressionado por ela. É bom que a gente conheça um doutor aqui ou outro ali. Inclusive, eu os ouço. Não só os doutores da minha denominação religiosa. Eu ouço todos aqueles que eu considero mais santos. Eu ouço e costumo pegar como exemplo. Né? Não vou citar nenhum aqui, porque eles não me pagam para fazer propaganda deles. E depois eles já são tão famosos que nem precisam da minha propaganda. Então vou repetir aqui. Devemos estudar a verdade individualmente. Não se deve esperar que qualquer pessoa pense por nós. Não importa quem seja, ou em que posição esteja. Não devemos esperar que alguém seja critério para nós. Devemos nos aconselhar e estar sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é a verdade. Lembra que eu estava ontem lendo a introdução ao livro de Êxodo DT? E aí tem a introdução feita por pessoas bem intencionadas ou não. Então eu estava lendo e aí eu parei e falei, gente, esse aqui não é um pensamento, não é assim que eu penso. Ou seja, eu posso pensar do meu jeito. Se o humano está falando diferente, eu falo, não. Eu não concordei com esse pensamento específico aqui. Quer dizer, não estou desvalorizando tudo que foi dito. Mas entre o que foi dito, eu falo, aquele parágrafo eu não concordo. E eu falo, não concordo porque Deus age de maneira diferente. Se eu não me engano, o comentário estava falando que a gente não precisa debruçar sobre o livro de Êxodo DT e nos apegar. Qual foi a palavra que ele falou, meu Deus, não lembro agora. Mas a gente não devia se apegar. Ai, Senhor, que já está tão grande, como é que eu vou voltar aqui ao texto? Ai, Senhor, Senhor, Senhor. Em outras palavras, não devemos nos apegar crer literalmente, qual foi a palavra que ele usou, Senhor? Fala assim, ó. Tais leis não devem ser entendidas no nosso sentido moderno da lei, mas muito mais como orientação, ensino e educação para produzir relações justas e fraternas entre a sociedade. A intenção básica do delito era provocar... Não é a palavra que eu estou passando ainda. É uma palavra bem comum.
suscitou um comentário meu. Tá bom, deixa estar. Então, aí eu fiz o comentário no vídeo de ontem, dizendo que, pelo contrário, nós devemos grudar em Êxodo DT com toda a força, porque quando Deus repete uma informação, é porque essa informação é de suprema importância e urgência. José disse: o seu sonho foi duplicado porque Deus tem urgência em fazer o que planejou. Então, Êxodo DT, ou como nós combinamos ontem, Êxodo 2, Deuteronômio, é a repetição da lei de Deus. E se Deus repetiu, é porque Ele tem urgência em que você se apegue a ela e comece a viver os seus princípios, que estão resumidos nos 10 mandamentos. Que o vigia das pessoas, aquele que mora no céu, está de olho em tudo, possa te abençoar, te guardar. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas sobre ti faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém.